é uma meditação do reverendo Jorge Aquino. Muitas vezes pedimos alguma coisa a Deus e não sabemos exatamente as consequências desse pedido. Segundo o reverendo Jorge, na semana que ele escreveu essa meditação para o Centro de Estudos, para o comentário ao lecionário do Evangelho, naquela semana teve uma reunião de oração lá na igreja dele. E uma pessoa lá da paróquia, uma senhora da paróquia, pediu oração pela filha dela, que estava um pouco afastada de Deus e da igreja. Imediatamente uma outra senhora da igreja interferiu no pedido daquela primeira e disse: mas será que você está consciente do que está pedindo? Às vezes Deus coloca os problemas e as dificuldades diante de nós para nós nos voltarmos para Ele. Se orarmos pedindo que a sua filha se volte para Deus, teremos que aceitar as dificuldades e tribulações que poderão vir sobre ela. Continua o reverendo Jorge. Mesmo sem querer julgar o mérito da questão, é importante perceber que os nossos pedidos têm consequências sérias. No texto do Evangelho de hoje, estamos diante de um pedido dessa natureza. Depois de ouvir um discurso em que Jesus falava da sua morte e ressurreição, 2 de seus discípulos nos surpreendem com um pedido no mínimo equivocado. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, em resposta ao pedido de Tiago e João, faz uma exposição sobre o porquê não vai atender o pedido deles. Essa exposição é extremamente relevante para nós também, porque ela nos fala dos perigos de um pedido mal feito. Por isso nós vamos meditar nesse tema, quando os nossos pedidos são perigosos. Nossos pedidos se tornam perigosos quando eles, em primeiro lugar, refletem a ideologia dominante. Normalmente compreendemos que ideologia é uma forma particular de ver o mundo, uma forma normalmente ligada à classe dominante. Aquelas pessoas que fazem parte das camadas subalternas, ou seja, as pessoas mais humildes, elas pensam da mesma forma como pensa a classe dominante, raciocinam com as mesmas categorias e possuem as mesmas respostas e desejos e são chamadas de alienadas, porque elas são pobres e querem viver como ricas e acham que aquele padrão de vida é o certo e se algum dia elas ficarem ricas também, vão reproduzir as mesmas maldades com as quais elas são tratadas. Então a gente chama esse tipo de pessoa de alienado. No mundo onde vivemos, somos diuturnamente bombardeados com mensagens e propagandas que procuram influenciar a nossa mente para usar, comprar, vestir, fazer, comer, etc. Muitas vezes não nos apercebemos do quanto essa influência cultural já se apoderou da nossa mente e dos nossos valores. Vemos especialmente isso na oração. Nos momentos de oração, abrimos os nossos corações e sem qualquer reserva, colocamos para Deus os nossos desejos mais secretos. E é aí que se revelam as nossas obsessões pelos mesmos objetos e ícones da nossa sociedade. João e Tiago pediram reconhecimento, poder, honra. Jesus disse que entre as pessoas do mundo isso é assim, mas entre vós não será assim. E nós, o que temos pedido a Deus? O que nós pediríamos? Em segundo lugar, nossos pedidos se tornam perigosos quando nós não prevemos as consequências. Sentar ao lado de Jesus implicava em beber o mesmo cálice e receber o mesmo batismo, conforme o versículo 38. Esse versículo nos fala claramente do cálice de fel que ele beberia e do seu batismo de sangue, o seu sangue, ou seja, a sua morte, a sua crucificação. E eles disseram, a gente pode, Podemos. Jesus nos está falando de seu sofrimento e de sua agonia na cruz. Receber os louros da vitória significava passar pelos mesmos sofrimentos e angústias. Muitas vezes pedimos algo durante anos e anos a Deus. Nos entristecemos porque Ele nunca atende a nossa oração, mas não percebemos que por trás do seu silêncio está a sua misericórdia, que não nos dá
aquilo que não podemos suportar. Ele é muito mais sábio do que nós, e nós totalmente imediatistas. Queremos as coisas logo, né, imediatamente, sem medir as consequências. E quando Deus demora a nos atender, a gente acha que Ele está sendo mal, né, Ele não quer ouvir nossa oração. Mas Ele sabe o que a gente vai passar se Ele der aquilo. E Ele não nos dá nada que vai nos prejudicar de uma forma que a gente não possa suportar. Finalmente, os nossos pedidos se tornam perigosos quando eles não envolvem o serviço, ou seja, quando é coisa egoísta, né? A gente só quer pra gente mesmo, né? Só uma coisa muito egoísta, egocêntrica. Embora não sejamos salvos pelas nossas obras, são elas que vão nos credenciar como hipócritas ou não. De nada adianta uma oração bonita, palavras empoladas, adjetivos bem empregados, se o nosso coração estiver longe de Deus. Devemos meditar nessas 3 consequências de um pedido mal feito, né? Quando porque Deus não nos dá aquilo que nós não podemos suportar, quando o pedido é egoísta ou quando vai nos trazer grandes sofrimentos, grandes problemas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar muito todas as vezes que nós orarmos para pedir alguma coisa a Ele. Amém. Amém.